Um dos grandes dilemas da vida é encontrar um trabalho ou uma profissão e ser realizado naquilo que faz. Lembra de quando você era pequeno? A grande pergunta é: o que você vai ser quando? Isso ficava dentro da gente. Já batia uma crise, né? O que a gente vai ser quando crescer? O aniversário do meu filho foi ontem, Davi fez 7 anos, eu fiz a pergunta. Ele falou assim, deixa eu lembrar. Falou assim: eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta, e falou no final: eu quero ser o Batman. Aí se eu fosse ele, eu falei: você fica com a última opção, ser Batman é melhor, né? Mas a questão de tudo é: você é feliz naquilo que você faz? Você é realizado no seu trabalho? De verdade? Você acorda assim, apaixonado com a sua profissão? Você realiza o propósito de Deus naquilo que você foi chamado para você fazer? Você é vocacionado para o quê? Claro que a nossa tarefa não pode estar atrelada à nossa identidade, porque se a nossa tarefa é atrelada à nossa identidade, então seremos um perigo, porque iremos usar da nossa tarefa como um trampolim para a gente crescer, e a gente acaba pisando nas pessoas. Então a nossa tarefa não define a nossa identidade, mas a nossa tarefa define o plano que Deus tem para nós. Nós precisamos entender uma coisa: somos todos missionários neste mundo. Na nossa conferência de missões estava o jogador Pedro do Flamengo. Ele é um jogador com muita influência, e ele estava falando dos desafios que ele tem. Ele é membro da Atitude, e ele estava falando dos desafios que ele passa como jogador, que todo jogador passa. E aí ele começou a falar da ação missionária, da paixão missionária que ele tem. Como atleta, ele tem um foco missionário. Você como empresário tem um foco missionário. Você como um bombeiro tem um foco missionário. Você que trabalha nas questões do lar, no secretariado do lar, você tem uma obra missionária. Você como professor, você é um profeta na escola. Como nós precisamos de professores. Como nós precisamos. Você como um advogado, você é um missionário no campo de trabalho. Nem sempre todos receberão um chamado, como eu digo, aquele chamado pastoral, que é ser 100% da igreja. Não. Mas Deus te chamou para estar num lugar específico, para fazer uma obra específica. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei de manhã. Muitos de nós, a gente acha que o grande chamado de Deus é aquele chamado dos estádios. Isso é legal, tem pessoas específicas para fazer isso. Mas preste atenção numa coisa: os grandes homens de Deus na Bíblia, quando eles faziam uma obra do Senhor, não era para estádios. Paulo pregava para pequenas comunidades, gentílicas, judaicas, cristãs. Há uma beleza no ordinário, uma beleza abundante. Às vezes a gente acha que para Deus usar a gente, Ele precisa colocar a gente para uma grande nação, mas às vezes a sua nação são 3 filhos. Às vezes a sua nação, a sua multidão, o seu estádio, às vezes é o lugar onde você está trabalhando. Pastor, eu sou Uber. Cara, motorista de aplicativo, meu irmão, você tem mais acesso do que qualquer pastor e missionário nesse mundo. Você é motorista de aplicativo, a pessoa está ali com você: olá, tudo bem? Respeitando a pessoa: bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor. Olha, você está saindo, posso falar uma coisa? Jesus ama você, Ele tem um plano para a sua vida. A pessoa nem olha, fala: mas a pessoa no dia seguinte ela vai lembrar:
Jesus tem um plano para a minha vida. Aquele rapaz falou para mim, aquela irmã falou para mim, e aquilo entra, a palavra não volta vazia. Você é um missionário, está jogando flechas, está semeando a palavra de Deus, porque a palavra, ela é como um trigo, que sustenta, que traz robustez. A palavra, ela é como um fogo que queima, que transforma, que purifica. E a palavra, ela é como um martelo que despedaça uma rocha. Onde está isso? Jeremias 23, de verso 29. A minha palavra arde como um fogo e é como um martelo que despedaça a rocha. Mas a grande pergunta é: o que você foi chamado para fazer? Você já descobriu a sua vocação? Ou você é aquele crente que anda em círculos, igual o povo do deserto? Anda em círculos, não sabe o que faz, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, está perdido. Sabe por que às vezes está perdido? Porque está faltando uma coisa: a adoração. Porque Eclesiastes capítulo 3, de verso 11, vai nos ensinar uma coisa: o Deus colocou no coração do homem a eternidade. E quando nós conhecemos a eternidade, Deus nos dá propósito para caminhar rumo à eternidade. Essas coisas eu não falei de manhã, está vindo aqui. Então, o que você foi chamado para fazer? O tema da mensagem de hoje é: o Deus que te chama. O Deus que te chama. Para descobrirmos mais sobre o nosso chamado, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1, de verso 4. Jeremias, capítulo 1, de verso 4. Hoje nós vamos compreender melhor sobre o chamado que Deus tem para a nossa vida, para a sua casa e para a sua família. Amém? Jeremias capítulo 1, de verso 4. O texto diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Pai de amor, eu me curvo às Escrituras. Eu peço que o Teu Santo Espírito fale conosco nesta noite. Por favor, Senhor, nós precisamos da maravilhosa graça para iluminar as nossas mentes e compreender sobre aquilo que nós devemos ser, saber e fazer. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre um homem que foi chamado por Deus para pregar a um povo de coração obstinado, coração duro, uma nação corrupta, cheia de idolatria, de injustiça. Só para você ter uma noção, neste tempo, os profetas, eles estavam anunciando sonhos que Deus não tinha dado. Eles estavam profetizando coisas que Deus não tinha falado. Uma nação perversa,
consumida pela idolatria. Só como pano de fundo para você compreender melhor. Depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi separado em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Jeremias, ele é chamado para pregar no reino do sul, que nós chamamos de Judá. Judá era perversa, e Deus estava anunciando profetas, falando: Judá, Israel, volte-se para mim, volte-se para mim. E o povo não queria voltar-se para Deus, o povo estava com o coração obstinado. E então Jeremias está pregando há um tempo que antecedeu aquilo que nós chamamos de cativeiro babilônico, o exílio babilônico. O que é o exílio babilônico? O exílio babilônico foi quando Deus permitiu que os assírios, os babilônios, levassem o povo todo de Israel para uma outra terra. E agora toda a nação de Israel, neste momento, era dominado pelos povos babilônicos. Então Israel, ele perde o quê? A sua independência. E agora Israel, ele é dominado sobre o povo babilônico, os assírios, os persas. Então Jeremias está pregando, dizendo assim: volte-se para Deus. Ele chora por Judá, o coração dele se comove com aquelas pessoas. Então, nesse momento, Jeremias está sangrando por dentro, porque ele sabia do castigo que iria vir sobre Israel. Não é à toa que o apóstolo Paulo viu o seu ministério como o de Jeremias. Jeremias muitas vezes é mal compreendido por muitos como profeta chorão, mas na verdade esse profeta chorão mostra para nós coisas boas. Primeiro, pelo seu caráter; segundo, pela sua paixão pela sua nação; e terceiro, pelo seu coração perseverante. Ele era um homem de fibra moral e de fibra espiritual. Então, 3 fatores fundamentais aprendemos com o chamado de Jeremias. Quais são? Em primeiro lugar, o Deus que te chama, ele te comissiona. Quando Deus chama, ele comissiona. No verso 4, verso 5, o texto é claro. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia, e antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Interessante se pensar que Jeremias vem de uma cidade simples, chamada Anatote. Anatote ficava a 5 quilômetros de Jerusalém. Ele era um homem da lavoura, ele era um homem simples, não tinha um grande currículo, não tinha uma faculdade, um mestrado, um doutorado, não tinha. Um homem simples, do campo. Mas Deus pega esse homem para martelar a palavra do Senhor aos corações endurecidos. Interessante que Jeremias, ele descreve o lugar que ele morava com ternura. Ele gostava da sua vida, ele gostava do seu povo. Jeremias vem de uma família sacerdotal. Você sabia disso? Interessante que o seu chamado crescia com uma tempestade dentro do seu coração. Na verdade, tem aquelas palavras de Jim Elliot que diz o seguinte: o chamado é como algemas invisíveis. Você está preso, você não consegue pensar outra coisa no seu chamado. É como algemas invisíveis, você só pensa nisso, você é quase que escravo daquilo. O chamado de Deus, ele cresce dentro da gente de uma forma muito forte. É maior do que nós, é maior do que a nossa mente, é maior do que os nossos planos, é maior do que os nossos sonhos. A sua vocação nasce de uma experiência profunda com Deus. Eu creio que estes são os processos de Deus para a formação do homem.
Mas então agora, Jeremias é comissionado por Deus e ele recebe 4 declarações divinas. Quais são? Repita comigo: eu te formei, eu te conheci, eu te consagrei, eu te designei. A palavra formei significa que Deus, Ele é soberano sobre toda a história humana. Quando Deus diz assim, eu te conheci, essa palavra no hebraico, iada, não se trata de um conhecimento apenas pessoal, mas de aprovação, de eleição, de compromisso profundo com Deus. Deus te formou, Deus te conhece desde o ventre da sua mãe, Ele já elegeu você. Quando Deus diz para ele, eu te consagrei, Deus escolheu para si. Deus separou Jeremias, Deus te separou desde o ventre. Você é separado por Deus desde o ventre. Tem um plano aí dentro do seu coração, tem algo aí grande dentro de você, que só precisa descobrir, tem que dar passos. E quando Deus diz, eu o designei, Deus nos chama para uma tarefa grande. Agora preste atenção, tarefa grande, talvez não significa que você vai ter um raio grande de influência, porque o mundo está dizendo para nós, que grande é ser conhecido, e com todo respeito, isso está errado? Porque quando eu olho o chamado de Deus para os profetas, para os pastores, para os presbíteros, para os missionários, principalmente da igreja de Atos, eu não vejo isso. Eu vejo beleza no ordinário. Eu vejo beleza quando você acorda de manhãzinha e você faz um café da manhã com seus filhos e você está ali falando com eles. Isso aí é um campo missionário absurdo. Eu vejo beleza quando você chega no seu trabalho de manhãzinha, aí você vai lá na maquininha ali tomar um café e fala, ô meu irmão, ô minha irmã, você está bem? Que bom que você está aqui com a gente, que bom, que dia maravilhoso, olha, Deus tem um plano para você, irmão. Isso tem um impacto tão forte, é que a gente se acostumou com o mundo dizendo para a gente, que ser grande é ser conhecido. Se você é conhecido, que bom, que bom, que bom, você vai usar da sua plataforma, não como uma tarefa para destaque pessoal, mas uma oportunidade para servir os redimidos. Palavras de Ronaldo Lidório. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu trabalhei na Junta de Missões Nacionais, que foi uma grande experiência para a minha vida, de formação cristã, minha esposa trabalhou lá 5 anos, eu trabalhei 2 anos, e tínhamos o de nosso diretor, que era o pastor Fernando Brandão, que hoje ele é diretor da Convenção Batista Brasileira. Eu vou contar uma história para vocês. Ele foi chamado para pregar na PIB, lá do Rio de Janeiro, perdão, lá de São Paulo, PIB de São Paulo. Aí ele falou assim, olha, vocês não precisam me buscar aqui no hotel não, eu vou andando direto para a igreja. Então ele botou aquele terno, batista, prega de terno, tem que pregar de terno, vou ver se eu prego de terno qualquer dia aqui, ficar mais batista, estou brincando gente. Aí ele botou seu terno, perfume, e foi andando rumo à igreja. Quando ele está andando rumo à igreja nas ruas de São Paulo, você sabe que São Paulo, as ruas não são, principalmente no centro é mais difícil. Ele começou a andar rumo à igreja, e aí ele se perdeu, e ele parou em uma outra rua. Quando ele para naquela rua, ele para onde? Na Cracolândia. A primeira questão que ele teve com Deus, ele falou assim, Deus, tem misericórdia de mim. E aí, segundo ele diz que ele tem uma experiência com Deus. Qual é a experiência com Deus? Será que é de você que eu tenho que ter misericórdia? Ou deles? Ele foi tomado, ficou tocado, profundamente mexido. Então, 1 ano depois, cria-se a Junta Missionária Batista, cria um dos maiores projetos de drogadição do Brasil, que até hoje eu não vi no mundo, não conheço do mundo um projeto maior do que a Cristolândia. Hoje a Cristolândia, ela resgata pessoas em drogadição, assim, são milhares de pessoas. Eu trabalhava na área de mobilização,
tinham missionários que trabalhavam ali. Vou contar uma história para vocês de uma pessoa. Isso que eu estou falando para vocês, já saiu no Fantástico, já saiu o Globo Repórter, todos os canais de televisão. A Cristolândia é case de sucesso. É case de sucesso. Só para vocês terem uma noção, eles resgatam pessoas em estado de drogadição sem remédio nenhum. Só Bíblia e oração. Só Bíblia e oração. E acompanhamento psicológico. Vou contar a história de um caso. Pessoa chamada Sérgio. Tá aí, você pode ver na internet, você vai ver o caso do Sérgio. Transformação. O Sérgio era um homem que vivia imerso nas drogas. E ele sai do Brasil, ele vai para a Itália, vai para a Europa. E ele começa a se prostituir lá. Ele começa a se vender. E aí tinha uma pessoa que estava traficando pessoas, fazendo negócios. O Sérgio, o que acontece com ele? Ele coloca silicone. Começou a ter relações com diversos homens. Começou a ser escravo das drogas. Ele começa agora a ficar na Europa em estado de vulnerabilidade social. Eu conheci ele, tá, gente? História séria. E aí, o que acontece? Chegou um momento que ele volta, vem para o Brasil, ele conhece a Cristolândia. Ele conhece os missionários da Cristolândia. Sabe o que acontece com esse homem? Conhece a Jesus. Ele é transformado. Ele retira o silicone. Esse homem agora, ele começa a ser tomado por uma convicção por Deus. Ele faz seminário batista, se forma como missionário. Só que tem mais, ele infelizmente, nesses trajetos, indas e vindas, ele contraiu o vírus da AIDS. A história dele termina por aí? Termina? Não termina não. Ele se casa, ele é casado. Eu quero dizer para você que existe poder de Deus sobre o ser humano, quando a pessoa conhece o Evangelho da cruz. Não há diferença entre nós e o Sérgio, não há diferença nenhuma. A única diferença talvez seja o nível de aprofundamento que ele viu no pecado. Mas pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão. Não existe diferença daquele que mente e aquele que comete suicídio, que comete um furto. A única diferença, sabe qual que é? São as consequências que nós vamos viver diante dos pecados que nós cometemos. Às vezes a gente acha que a gente é muito perfeito. Deixa eu te falar uma coisa, a gente é miserável. A gente é miserável. A história do Sérgio nos ensina uma coisa, que é a redenção. Deus é o missionário da história, Ele precisa de homens e mulheres, Ele conta conosco para levarmos a mensagem da cruz a todos os lugares. Às vezes a gente está com muito cheiro de shopping, a gente precisa ter mais cheiro de rua, a gente precisa ter mais cheiro de gente, a gente precisa estar mais perto. Por isso que eu estou falando para vocês, nós vamos ser uma igreja missionária. Eu estou batendo essa tecla, eu não vou desistir. É que às vezes eu não posso colocar os pés pelas mãos, eu tenho que respeitar os processos. Dá para a gente fazer uma caravana agora, mas nós vamos. Eu estou sonhando, eu estou lançando sementes, nós estamos lançando sementes sobre esse altar. Vamos para os sertões. Há muitas Áfricas no Brasil, gente. Há muitas Áfricas no Brasil. Agora, preste atenção, ação social não é evangelho, é resultado de uma experiência do evangelho. Importante deixar bem claro. Ação social não é evangelho, é resultado de um povo que ama o evangelho. Milagres não é o evangelho, é o resultado de uma vida do evangelho. Nós também não podemos endeusar a obra social. Amamos a obra social, mas a obra social tem o seu valor, tem o seu impacto. Mas o maior impacto é a obra da cruz, aquilo que Jesus fez conosco. Amém? Quem está com a gente? Quem está comigo? Deus está chamando a gente para uma tarefa especial, uma tarefa de transformação. Todo cristão tem um chamado. O primeiro para crer e conhecer Jesus. O segundo chamado é para cuidar das pessoas, cuidar de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Precisa de gente que pega na mão e anda junto. E cada um aqui tem uma habilidade. Imagine se todos aqui nós nos unirmos para cuidarmos das pessoas.
das tristezas, das dores, dos anseios, da depressão, do pânico que cada pessoa, que cada morador está vivendo nos prédios aqui de Curitiba. Nós precisamos ter esse olhar, pessoal, porque senão a gente vai achar que o nosso chamado é vir aqui para a igreja, a gente adora, ter um LED bonito, um ar-condicionado legal, um cafezinho ali na frente, um ambiente gostoso. Tem que ter isso, legal, bacana, mas não é só isso, é muito mais do que isso, é cuidar de gente. Eu falei para todos os ministros aqui, os adoradores, eu falo todo domingo aqui, vocês não foram chamados só para tocar, vocês são chamados para cuidar de gente. Todo mundo aqui é chamado para cuidar de gente. Meus irmãos, a escolha de Deus não é exclusiva para Jeremias, mas para todo cristão. Você não escolheu a Deus, foi Ele que te escolheu. Se você deseja saber quem você é, primeiro você precisa saber de quem você é. Então faz sentido pensarmos em João capítulo 15, verso 16, o texto diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Essa promessa é para toda a igreja, para toda a igreja. Essa promessa é fonte de consolo para os nossos corações. O chamado de Deus é incontestável, a sua voz é clara, produz em nossos corações uma convicção avassaladora. A voz é comparada com a voz de muitas águas. Presta atenção, Deus te formou, Deus te conhece, Deus te consagrou e Deus te designou para as nações. Qual é a sua nação hoje? Qual é o seu campo missionário? Qual é a sua nação? Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir novamente. Pare de colecionar promessas. O problema do cristão é que ele coleciona troféus de promessas. Eu fui chamado para isso, Deus falou para mim através de um profeta que eu tinha que fazer aquilo. Irmão, dá um passo. Dá um passo. A pior coisa é chegar ao final da vida e não ter feito nada para Deus. Chegar ao final da vida e se tornar um colecionador de promessas. Chegar ao final da vida e simplesmente falar assim: ah, céus, ó terra. Irmão, dá um passo. Ele te comissionou para uma tarefa árdua e difícil, sim. Ele coleciona você não como um objeto de troféu. Deus não faz isso com você, mas Ele pega você e fala assim: meu filho, está na hora de ir. Meu filho, eu sei que o seu ar-condicionado está legal, a sua cama é confortável, o seu carro é confortável, a sua casa é confortável, mas está na hora de você ir. Está na hora de ir. Está na hora de sairmos da nossa zona de conforto, do nosso comodismo e ir para a nossa nação. Você nasceu para este tempo, você não nasceu adiantado nem atrasado, o Senhor te formou desde o ventre da sua mãe. Talvez o seu comissionamento não seja para ficar com o microfone na mão, talvez seja outra coisa, mas Ele te escolheu para este tempo e para pregar o Evangelho em um lugar onde você está plantado. Você não tem que esperar o ambiente perfeito para pregar o Evangelho. Você não precisa esperar a sua vida financeira ser estável ou estar estável para pregar o Evangelho. Você não precisa de uma pós-graduação em teologia e um conhecimento absurdo para você pregar o Evangelho. Você precisa se dispor. Precisamos nos dispor. Deus nos formou desde o ventre. Agora tem uma coisa, tem que tomar cuidado com uma coisa, preste atenção em mim, câmeras em mim. Não deixe com que o seu chamado se torne o seu ídolo. Porque às vezes a gente diz que o nosso chamado é para a glória de Deus, mas é para a nossa glória. Pastor, eu tenho habilidade em cantar, em tocar, eu toco para o Senhor. Você toca para o Senhor mesmo? Você toca para Deus mesmo?
Quando você está aqui em cima, você fala assim: é para a sua glória mesmo ou é para a minha glória? Que Deus remova os nossos corações hierárquicos. Que Deus remova de nós a ambição de sermos conhecidos. Que Deus remova de nós esse espírito que paira sobre a cultura ocidental do eu. O evangelho do eu, o evangelho é sobre o outro, o evangelho é sobre Cristo. Porque o evangelho, sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai colocar uma cruz em você, e esta cruz vai fazer com que a sua vaidade, o seu orgulho, a sua vanglória, e ela vai fazer você olhar para a cruz, e você precisa de redenção, porque o evangelho vai pedir algumas coisas para você que vai te sangrar um pouco. Vai pedir para você humildade, pedir para você sair do pedestal. Ele vai pedir para você, muitas vezes, para você pedir perdão quando você acha que você está certo. Vai pedir para você atitudes que vai incomodar você, porque vai ferir o seu orgulho. Vai pedir para você algumas situações que vai mexer tanto com o seu coração, com o nosso coração egocêntrico, com o nosso coração cheio de glória, que ele fala assim para a gente: meu Deus, eu olho para Jesus, o Deus que se despiu de toda a glória, que criou os céus e a terra, veio ao mundo para cuidar de gente e lavar pé de gente. Meu Deus. Uma vez, um jovem no seminário falou assim para mim, assim: pastor, aquele irmão mexeu com o meu brio. Eu falei: crente não tem brio. A minha função pastoral muitas vezes exige de mim humilhação todo dia. Você tem que pedir perdão todo dia quando você está certo. É andar com a cara esfregada no chão todo dia. E quando eu tento ficar um pouquinho acima do meu nariz, Deus me leva para o chão, fala assim: você é miserável. Você é miserável. Você precisa da cruz, meu filho. Lembra que eu que te formei, eu que estou fazendo essa obra, não é você. Porque a gente tem a tendência de subir um pouco na vitrine. A gente flerta com os nossos vídeos. A gente flerta com os nossos posts. Flertamos com nós mesmos. Porque o nosso coração, como eu já falei, é fábrica de fazer ídolo. O nosso coração exacerbado, queremos mostrar para os outros o tempo todo como somos belos, formosos, como nós temos um conhecimento que ninguém tem. Irmão, quando eu fiz o meu mestrado, meu Deus do céu, quando eu terminei o mestrado lá dos Estados Unidos, eu tive a honra de fazer um mestrado lá fora. Irmão, pensa na soberba que caiu no meu coração. Às vezes eu ia conversar com os outros pastores assim, eu queria falar que eu tinha feito mestrado, eu queria falar, as pessoas precisavam saber que eu tinha um mestrado no Texas, e eu ia preparar o mestrado. Não, irmão, minha esposa olhou para mim e falou assim: você está vaidoso, cara, como você é soberbo, lembra de onde você veio. Estou confessando um pecado para vocês aqui. Às vezes a gente cresce acima da nossa medida, e Deus precisa mostrar para a gente que o nosso coração, ele não é nada sem Ele. Para a gente viver o que a gente tem que viver, a gente tem que ir para a cruz todo dia. Deus está chamando a gente aqui para a gente levar a mensagem da esperança às nações. Quem está comigo? Em segundo lugar, o Deus que te chama é o Deus que te encoraja. Ele te encoraja. Primeiro, o Deus que te chama, Ele te comissiona. Segundo, o Deus que te chama, Ele te encoraja. No verso 6, o verso 7 diz assim: então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não diga não passo de uma criança,
porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Eu costumo dizer, está no meu livro, depois se você quiser comprar está ali, tá gente? Quem não leu está em pecado. Se o teu chamado não te assusta, tem alguma coisa errada. Se o teu chamado não te assusta, tem alguma coisa errada, porque ele assusta demais. Ele assusta demais, Elvis. Jeremias é chamado para uma hora grave e solene. A maioria de nós escolheria o caminho mais fácil, mais seguro, sem grandes riscos e de grande renúncia. Naquele tempo, um sacerdote tinha uma vida mais estável. Jeremias vem de uma família sacerdotal. O chamado sacerdotal era mais estável, era mais litúrgico, era no templo, no ensino. Mas Deus estava chamando Jeremias para ser profeta às nações. A minha tese é: os profetas não duram muito tempo nesta terra. Eles pensam como Deus, eles sentem como Deus, eles são expostos ao caos. Se você tem chamado profético, me perdoa, mas você está num risco muito grande, e eu respeito você. Você vê coisas que ninguém vê, você olha, você sente coisas que ninguém sente, e o profeta vive isso, e eu respeito o chamado profético. Da mesma forma que ser um pastor ou um missionário é se colocar inteiramente na dependência de Deus. Então Jeremias sabia do tamanho da responsabilidade, então hesitou. Então ele olha para o redor, ele olha para o cenário, então ele hesitou, ele olha para a perversidade ao seu redor, ele olha para as suas próprias fraquezas, ele se convenceu que não era o homem certo para realizar isso, essa tarefa. Então ele diz: Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Aí eu vou abrir um parênteses, acompanhe comigo o raciocínio. É estranho quando um cristão diz assim: eu estou pronto. Quem já viu isso? Conta comigo, pastor, eu tenho altas habilidades, eu canto, eu prego, eu toco. Eu olho essas pessoas e eu falo assim: meu Deus, porque os profetas ninguém queria, ninguém na Bíblia falou assim: Senhor, eu estou pronto. Isaías fala assim: meu Deus, sobe lá meus impulsos. O outro fala assim: não dá. Moisés, Senhor, pelo amor de Deus, é outra pessoa, o senhor esqueceu, o senhor errou aqui. Não, chama Arão aqui, ninguém quer. E sabe o que a gente aprende? O que a gente já aprendeu, na verdade, no último sermão: a esterilidade é palco para a glória de Deus. Então onde você é fraco, é onde Deus vai te usar. Onde você acha que você é bom, é onde Deus não vai te usar. Porque se Deus te usar onde você é bom, deixa eu te falar uma coisa: você está se vangloriando. Então é palco para a glória de Deus, as suas debilidades, e não nas suas habilidades. Primeira vez que eu fui dar célula, Jesus, assim, meu Deus, eu não sabia nem falar, eu já errava as palavras. Lembra a primeira célula que eu fui dar, gente? A célula estava lotada, eu tremia o papel, e era um texto do Antigo Testamento. Eu falei: o que o pastor José foi fazer com a minha vida? Botou eu aqui, aquela igreja pequena, né? Aí eu peguei o papel assim, eu tremia, e tinha uma luz assim, igual estava essa aqui em cima de mim, e saía assim, escorria suor, todo mundo vendo. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa, eu queria ser arrebatado daquele lugar. Eu não sabia que eu tinha chamado para pregar, não. Pelo amor de Deus, vocês precisam conhecer a minha história. Não sabia, nunca achei que Deus ia me usar para essa história de ser pastor, não. Queria ser pastor, não, queria ser rico, ué. Oxe, queria ser empresário de sucesso, melhor, pô, muito melhor, mas Deus me chama para isso. Aí, no final da célula, tem que ler o roteiro,
que tem que lá ver o gancho evangelístico. Vocês estão vendo o gancho evangelístico do roteiro? Vocês estão pulando, né? Aí no gancho evangelístico diz assim: alguém aqui gostaria de entregar a vida para o Senhor Jesus? Eu falei: ah, Senhor. Aí outro, 3 pessoas. Aí eu falei: isso é graça. Agora eu estou entendendo a beleza do evangelho. Não é sobre a nossa habilidade, gente, é sobre a graça. A graça de Jesus nos constrange. A graça de Jesus nos coloca num patamar que a gente não consegue colocar nossa soberba adiante. Encerro o parênteses. Jeremias agora apresenta 2 objeções para Deus. Primeiro, que é jovem demais. Segundo, que não tem influência. Pare de achar que você precisa de influência para pregar o evangelho. Pare de achar que você precisa de relacionamentos específicos para pregar o evangelho. O que você precisa é ser encorajado por Deus. Olha o que diz o texto em Jeremias capítulo 20, de verso 7. Seduziste-me e me deixei seduzir, derrubaste-me e me venceste. Ele está falando, Deus o venceu. Segundo alguns teólogos, Jeremias era um homem tímido, sensível, honesto, pouco impaciente, impulsivo em alguns momentos. Se Jeremias fosse escolhido pelo melhor CEO, diretor de RH, com todo respeito à equipe de RH aqui da igreja, mas colocaríamos Jeremias como o último da fila, ou nem entraria para a consulta. A consulta não, para a entrevista. Porque na entrevista todo mundo diz que posso ser a principal qualidade? Perfeccionista, né? Então Jeremias, ele não seria escolhido por nós. Se Jeremias talvez estivesse na igreja, a gente olhar para ele assim: esse aí é um zero à esquerda. E quando o olhar do homem é diferente do olhar de Deus. Lembra quando Deus vai escolher Davi para ser rei? O que o profeta olha? Cadê o cara fortão? O top, o guerreiro. Deus olha para ele: não, cara, eu não vejo como você vê, eu vejo diferente. Davi estava onde? Pequeno, lá nas malhadas, lá longe. Deus chama ele para ser rei. Tem muito Davi nessa igreja aqui. Tem muita gente com a unção de Davi nessa igreja aqui. Então, meus irmãos, tem um texto que eu amo demais, que está em 1 Coríntios 1, verso 27. Vamos prestar atenção nesse texto, eu sei que você já conhece. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. E por quê? Para que ninguém se vanglorie diante dele, por ele e para ele. Gente, eu sou apaixonado por C.S. Lewis. Eu sou assim, amo C.S. Lewis. Não sei se você gosta, é um livro, é um autor, ele tem vários livros. E tem um filme que, na verdade, ele escreveu o livro sobre Crônicas de Nárnia, não sei se você conhece. Então tem um livro, Crônicas de Nárnia, e tem um filme, As Crônicas de Nárnia. Inclusive, fiquei sabendo que agora eles vão relançar, estou muito feliz, não vejo a hora. E aí, na última série do filme, Crônicas de Nárnia, aparece um jovem chamado Eustáquio. Quem lembra? Eustáquio. Só que esse jovem, ele queria ser usado para missão. Ele vai para uma missão, junto com os moradores de Nárnia, com a equipe. E aí o que acontece? Esse jovem, o que acontece com ele? Ele é prepotente, ele é muito prepotente. Dá até irritação dele no filme. Eu falei: nossa, por que eles colocaram esse cara no filme? Ele é chato, ninguém aguenta ele. Orgulhoso, nossa, pensa que orgulho. Ele estava lá e cheio de medo também. E aí ele estava no meio do filme, aí chegou uma hora que o rei Aslan, que simboliza Jesus, é o leão, ele toca a pata assim, ó, no chão, e Eustáquio, ele vai para uma missão, ele se corrompe pelo ouro, ele se torna um dragão. Eu sei que é viagem, mas vou explicar, calma.
Eu sei que é viagem, mas me perdoe, eu vou explicar para você. E aí chega um momento que o rei Aslan, o leão, ele toca a pata 3 vezes assim, ó, no chão. Ele derruba o Eustáquio, ele derruba. Aí depois, quando o rei Aslan levanta ele se torna um novo homem. Ele agora é humilde, compassivo. O Eustáquio, esse cara, agora esse jovem, ele começa a ajudar na missão. Qual é a moral da história? Preste atenção. Antes de Deus levantar um homem, Ele derruba. Antes de Deus levantar um ser humano, Ele derruba. Por que Ele derruba? Porque antes da gente ir para as nações, sermos usados como Deus quer que a gente seja usado, a nossa altivez ela tem que cair, o nosso orgulho tem que cair, a nossa soberba tem que cair. Então, antes de Deus usar os grandes homens e mulheres de Deus, a gente é ferido pela palavra para ser transformado pela palavra. Somos humilhados para depois sermos exaltados. Então, se você quer ser usado por Deus, se você está passando pela prensa, eu sei que ela dói, mas ela vai te moer, ela vai te moer tanto, mas é na prensa que você conhece o poder da ressurreição, é no meio da poda, onde você é moído pelas pressões financeiras, pelas pressões adversas, pelas críticas, pelas calúnias, pelas infâmias, pelos ditames populares, pela cultura, para depois Deus te levar às nações e voar como águia. O que nós precisamos é sermos encorajados pelo Senhor. Meus irmãos, o murmurador agora é um compassivo. Deus é especialista em fazer com que os improváveis mudem o mundo. Ele pega um homem simples como Jeremias, esquecido na lavoura, o homem agora que é usado para testemunhar as nações. A paixão por gente precisa ecoar em nosso coração nesta noite. Tem coisas que você precisa fazer, é para hoje. Não tenha medo, não é sobre você, mas sobre o espaço que Deus quer manifestar sobre você. Não é sobre as suas habilidades, mas é sobre a sua submissão ao Senhor. Ele escolheu os vasos de barro, que somos nós, para carregar o bendito Evangelho. Vaso de barro, é vaso de barro. Vaso de barro não tem como se orgulhar de si mesmo. Somos vasos de barro. Nós só carregamos o Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos compreender que Deus quer encorajar a gente nesta noite para uma grande missão. Amém? Quem está comigo? Amém. Mas em terceiro e último lugar, o Deus que te chama, Ele te sustenta. Primeiro, o Deus que te chama, Ele te comissiona. Segundo, o Deus que te chama, Ele te encoraja. Mas o terceiro, Deus que te chama, Ele vai te sustentar. Onde está isso? Verso 8, verso 9, verso 10. Preste atenção no verso 10. Eu acredito que o livro inteiro de Jeremias se resume ao verso 10. Por quê? O verso 10 é lindo, porque ele vai dizer assim: olha, eu sei que você é miserável, eu sei que você não pode nada, Jeremias, eu sei que de você não tem nada, mas eu ponho sobre você. Ele vai dizer agora aqui, ó, veja, hoje eu constituo sobre as nações, sobre reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, e também para edificar e para plantar. Gente, essa palavra é linda, meu Deus. Deus estava dando agora para Jeremias uma dupla promessa. Não temas, ei, não temas, repita comigo, não temas, eu não vou temer. Meus irmãos, não temas. Jeremias não estava isento de problemas, mas há uma garantia. E qual é a garantia, pastor?
consolo em meio aos problemas, presença em meio aos problemas. Deus vai te equipar em meio aos açoites. Os problemas espirituais que enfrentamos no alvorecer no século 21 são os mesmos problemas que Jeremias enfrentou há 2.500 anos atrás. Não podemos esquecer que o próprio Jesus disse: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A vida do cristão é um combate, é uma luta sem trégua. Todo dia é uma luta, é um pensamento que você luta, é uma dor que vem na sua porta, é um filho que está no hospital. Hoje eu estava num carro conversando com o irmão, ele falou: pastor, é uma luta. Eu falei: é uma luta. Eu tenho uma coisa para te falar, meu amigo, não vai parar, mas Deus vai te dar para você maturidade para você sustentar. A única certeza é que um dia essa luta vai acabar, vai, e quando a gente for para casa, aí sim vai acabar. Deus sabia que Jeremias iria passar por todas as pressões do chamado, porque ele pede a morte. Pastor, ele pede a morte. Quer mais alguns? Êxodo 32. Risque meu nome do livro. Moisés fala isso. Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, risque meu nome do livro. Jonas, se o livro de Jonas tivesse terminado no capítulo 3, Jonas seria o maior profeta com os maiores resultados, mas no capítulo 4 ele pede a morte. Jeremias pede a morte. O que mais, pastor? Não podemos esquecer que Elias entra numa caverna, uma depressão profunda. Sabe o que a gente aprende com isso? Cara, qual foi a vez que você queria parar com tudo? Todos nós. Já teve vezes que eu falei assim: eu não aguento, Senhor, chega, tá difícil. Sabe o que é lindo do Evangelho? Jesus não te condena, cara, com os seus problemas. Jesus não te condena com as suas crises. Jesus não te condena com as suas dificuldades, com os seus pensamentos, às vezes de morte. Mas Ele faz uma coisa com você: Ele te dá consolo em meio aos problemas. Mateus capítulo 11, Jesus diz assim: venham todos vocês que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei e darei descanso, porque o meu jugo é suave. Ele é a porta, Ele é a ressurreição, Ele é a consolação, Ele é o caminho, é a verdade, Ele é a vida, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é eterno, Ele é autoexistente, Ele não foi criado, Ele está conosco todos os dias. O que eu quero mostrar para vocês aqui é uma coisa: a luta vem, mas a vitória é certa. Alguns teólogos dizem que Jeremias foi o profeta que viveu na terra dos horrores. As oposições moldam o nosso coração, as provas revelam se estamos prontos ou não para mudarmos de fase. Um poeta do passado disse uma coisa: não é da lama que florescem os lírios? Não é da lama? Você sabia que os lírios surgem no meio da lama? No meio das suas crises pode sair um livro. No meio das suas adversidades, Deus pode te dar um insight na sua empresa, talvez uma ideia que você nunca teve, e pode mudar o rumo da sua empresa. No meio da sua depressão, Deus pode te dar uma porta aberta e falar: meu Deus, eu nunca vi isso. Talvez quando você está lá no vale da sombra e da morte, Deus pode te dar uma ideia, um aplicativo que você vai fazer, ou vender um bolo, um docinho, que vai revolucionar a sua vida. Talvez é no meio da sua tristeza, da sua dor lá dentro,
que Deus vai abrir uma janela que só Ele abre. Precisamos compreender os vales, gente. Os vales faz a gente enxergar os montes. O problema é que quando nós estamos nos montes, a gente olha para trás e olha para baixo. Mas como a gente está lá embaixo, a gente olha para cima. Quem está comigo? Amém. Os gigantes de Deus são formados nas escolas das adversidades. Agora eu vou te ensinar uma tese aqui antes da gente fechar. Deus disse para Jeremias: não temas. Certa vez, eu participei de um seminário com o Dr. John Willard. Ele disse uma coisa seguinte, preste atenção nisso. Isso pode ser uma forma de você enxergar o mundo. Preste atenção. Ele fala assim, ó: a relação entre temor e amor determina os nossos valores e o que você precisa ter em sua vida para você se sentir valorizado. Medo e amor fora do lugar são as raízes de muitos pecados, porque o medo e o amor são as áreas que nós damos uma autoridade. O medo ou o temor está relacionado a um ato de adoração. Quando eu temo algo ou alguém, eu dou autoridade sobre esse temor e medo na minha vida. Eu presto homenagem a isso, eu me submeto a isso. Então, por isso, a Bíblia diz para nós, em algumas versões, não temas, porque de fato, quando tememos algo ou alguém, mais do que a Deus, cometemos idolatria. Preste atenção mais uma vez. O amor e o medo faz com que a nossa vida missional se torne distorcida, amargurada e distraída. E 1 João, capítulo 4, de verso 18, diz para nós que no amor, presta atenção, repita comigo, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina todo medo. E você descobriu então a fórmula. O perfeito amor elimina o nosso medo. O medo e o amor são áreas que nós damos autoridade. E quando nós damos autoridade a isso fora do lugar que não a Deus, nós cometemos a idolatria. Mas o perfeito amor, ele elimina todo o medo, porque o perfeito amor está na pessoa de Cristo. Mas por que Deus chamou então Jeremias? Porque Deus é um Deus ruim? Ele é um Deus mau? Por quê? Porque Deus, Ele está no trono com uma barba branca, com um cajado pesado, e Deus gosta de pisotear o homem. Será que é isso que Deus gosta? Não. A resposta está no verso 10. Veja, hoje eu constituo você sobre as nações para arrancar e derrubar. Deus estava dando para Jeremias um chamado, uma autoridade sobre as nações. A autoridade é conquistada na pessoa de Cristo. Então Deus vai te dar autoridade, mas para você ter autoridade, você precisa vencer algumas coisas na sua vida. Quais são as áreas que você dá legalidade? Quais são as áreas que eu dou legalidade? Quais são as áreas que eu me submeto? A autoridade é dada para aqueles que aceitam os processos de Deus. Os métodos de Deus são diferentes dos nossos. Deus irá sustentar você todos os dias da sua vida. Mas eu pergunto para você, você tem confiado no sustento de Deus? Você tem confiado que Deus está sustentando você? Pastor, está difícil. Ei, segura mais um pouco. Pega nas mãos do Senhor e segura. Nesta vida é o único momento que nós vamos adorar o Senhor em meio aos desertos. É o único, porque na glória não haverá deserto. Na glória não haverá tristeza. Na glória não haverá depressão, pânico, medo. Na glória haverá consolo, porque Ele vai enxugar as nossas lágrimas.
enxugará as nossas lágrimas. O verbo da vida estará lá conosco. E você está confiando no Senhor? Pastor, eu quero confiar no chamado de Deus. Então dá um passo. Dá um passo. Ele vai sustentar você. Eu concluo a mensagem. Mesmo sobre as circunstâncias pessimistas e duras, Jeremias cumpre a sua missão. Ele prega a palavra. Ele combateu as iniquidades e chamou a nação ao arrependimento. Em nenhum momento ele recuou. Chorou muito. Chorou. Ele confiou no Senhor. Você está confiando no Senhor? Entregue seus filhos para o Senhor. De repente, ei mulher, homem de Deus, a sua nação pode ser seus filhos. Estamos afiando os nossos filhos para o mundo? Será que nós estamos fazendo isso? Será que de verdade a gente está fazendo isso? Não podemos perder para Satanás de goleada. Deus está chamando a gente para afiar as nossas flechas, que são os nossos filhos. Eles serão os profetas desta geração. O sucesso que você acha que é para o seu filho, não é colocar o seu filho na melhor faculdade não, cara. A maior faculdade é a sua casa, é você e o seu marido. Ou é você sozinha, ou é você sozinho. A maior escola para os filhos de vocês é a gente estar com eles, sustentando eles. Ontem meu filho fez 7 anos. Fiquei todo feliz, a gente comemorou no restaurante com os amiguinhos dele. Falei, Davi, você vai ser profeta. Nós estamos formando você para o Senhor. Preste atenção numa coisa: os seus filhos, os nossos filhos, não são nossos, é de Deus. Deus nos confiou os nossos filhos para ser boca profética às nações. Porque o que importa nessa vida é chegar ao final da vida. Eu já falei isso, vou falar de novo. É pegar o bastão e falar assim, ó: meu maior ministério não é só ter uma igreja de 20 mil membros, que eu sei que Deus vai dar isso pra gente. Meu maior ministério é chegar ao final da vida, ver o Davi, a Maria, a Isabel, pegar o bastão, preste atenção, gente, e falar assim para eles assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Filhos, Davi, qual é o nome do seu filho, da sua filha? Você vai falar para eles assim, ó: papai fez tudo, agora pega o bastão e segue a vida. Vai, prega as nações. Isso é sucesso. Não estou falando que seu filho possa estudar lá na DBU, seu filho possa fazer intercâmbio, faça. Mas o sucesso segundo Deus é diferente do sucesso do mundo. O sucesso segundo Deus é ser obediente à sua vontade. O sucesso segundo Deus é glorificar Cristo. O sucesso segundo Deus é cumprir a missão do Evangelho, a causa do Evangelho. Quem está comigo? Amém. Você vai fazer isso? Vamos viver isso? Daqui a uns anos eles estarão lá pregando, e você vai olhar e falar assim: nossa, aleluia. A saciedade da vida está aí, gente. Então, mulheres que sonham em ter filhos, homens, pais e mães, o tempo é agora. Ainda dá tempo de você mudar o percurso da sua vida. Chama a presença para a sua casa, traz a palavra na sua casa, traz seu filho para a igreja. Ele não quer, tem problema, com todo respeito, dane-se, traz para a igreja. É, pastor? É. Ele não quer, não tem problema. E quando você dar sustento na sua casa, ele tem que te obedecer. Lá na frente, ele vai te agradecer pela sua atitude. Ah, pastor, mas tem que ser mais terapêutico. Não ouve as vozes do inferno. Fala assim: e quando você estiver na minha casa, é para a igreja. Vai vir aqui de cara emburrado, não tem problema, vai ouvir a palavra. Uma hora o Espírito Santo faz uma obra regeneradora na vida dele. E você foi o responsável por isso. Pais, firmeza em casa. Pais, autoridade em casa. Homens, culto no lar, palavra com vocês. Quando chegarmos na glória,
a maior missão, o maior chamado que Deus vai nos cobrar são os nossos filhos. Então coloca a palavra de Deus na mesa, chama as crianças naquela bagunça, naquele leite derramado na mesa, no sofá, aquela doideira toda. Meu carro tá, meu Deus, tá uma bagunça, tem que bagunçar meu carro todo. Tá tão uma bagunça aquele carro. Mas uma coisa, leva a palavra. Deus está dando essa responsabilidade para nós. A responsabilidade do lar dos homens. Se o lar está doente, é culpa do homem. Nós não vamos gerar homens frouxos, mas homens cheios do Espírito. Homens que vão impor as mãos sobre as mulheres nas madrugadas, falar assim: meu amor, seja cheio do Espírito Santo. Meu amor, cheio do Espírito Santo. Homem não tem que ficar dando carona para mulher. Homem não tem que ficar conversinha com mulher não, no Instagram, no Facebook. Tem que ser firme, constante. Esses dias, um amigo meu lá no Rio, eu dar carona para mulher. Como dar carona para mulher, amigo? Homem não tem amiga mulher não. Homem não tem amiga mulher não. Mulher é mulher. A tua única amiga é tua esposa. Temos que ser firme com os nossos valores. A única coisa que nós temos nessa vida é o nosso caráter. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se alimenta, cuidado com quem você ouve. Precisamos ser firmes, constantes, robustos. Mulheres, sejam cheias do Espírito Santo no lar. A estabilidade do lar depende da mulher. Como assim, pastor? Mulheres, câmeras em mim, gente, por favor, câmeras em mim. Mulheres, governe o lar de vocês sob a autoridade de Cristo. Chama a presença do lar sobre a vida de vocês. Vocês serão as mulheres virtuosas de Provérbios 31. Mulheres que vão trabalhar sobre a mesma missão do marido. Chega para o seu marido de manhã e fala assim: amor, hoje você vai vencer. Hoje você vai fazer aquela venda. Deus não quer mulheres rixosas. Essa é a maior missão. Esse é o maior chamado, gente. Mulheres, diga para o seu esposo hoje e fala: amor, nesta manhã, nesse dia de hoje, você vai avançar. Você vai crescer, você vai conquistar. Eu confio em você. Eu sei que Deus tem sobre a sua vida. Cara, quando o cara receber a mulher falando um negócio desse, gente, o cara vai ficar forte. Gente, diz esse negócio, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Mas pega a mensagem aqui rapidinho. Quando o homem é encorajado pela mulher, amigo, nós vamos para a vida igual um leão. O cara vai chegar no trabalho assim, ó, é mais forte. Minha mulher está comigo, cara. Aí no meio do dia você fala assim: amor, estou com você, estou orando por você. O que o homem precisa, mulheres, por favor, câmeras em mim, é o apoio, é o seu apoio. O que eles precisam é o apoio de vocês. Eles não precisam de mais culpa, eles já carregam o fardo da vida aqui, ó. Mas precisa que vocês cheguem junto. E também tem que chegar junto outras coisas também, tá? Não é só o homem que tem que procurar não, mulher tem que procurar também, tá? Cuidado para você não perder seu marido depois. Cuidado para depois seu marido ficar vendo um vídeo que ele gostaria de ver. Você tem parte dessa culpa, não a total culpa, porque é erro dele, mas faz parte da mulher chegar junto em casa também. A mulher de Provérbios 31, vê o texto lá, ela trabalha noite e dia, ela é firme. Então, irmãos, nós temos um chamado. Primeiro, o Senhor Jesus. Nós temos um chamado, a nossa família, a nossa casa, tudo aquilo que nós governamos. Quem está comigo? Você quer ver esse chamado? Quem quer ver esse chamado? Curva sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo nesse momento agora. Santo Deus, entra no meu coração, faz morada em mim. Eu quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome do livro da vida. Eu quero viver esse chamado com o Senhor, Pai. Por favor, transforma e lapida o meu coração. Me faz um novo homem, uma nova mulher. Eu quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém.